Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir de agora, nós estabelecemos uma sintonia com as vibrações do bem, da paz, da harmonia, dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita. E você é também nosso convidado em participar. Esse programa, que é dividido em duas partes principais, na segunda delas, através do chat, você é convidado a interagir, a colocar perguntas, questões, dúvidas em relação aos temas abordados pela doutrina espírita. Trouxemos para a abertura do programa de hoje uma passagem extraída do livro Vinha de Luz. É a mensagem Somos de Deus, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Separamos um trecho que nos chamou mais a atenção, que diz assim: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezeis, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem titulada Decálogo para os Médiuns, que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. E essa mensagem ela é ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que assim nos convida a refletir. Não afastar-se dos deveres e compromissos que abraçou na vida, reconhecendo que é impossível manter intercâmbio espiritual claro e constante com o plano superior, sem base na consciência tranquila. Não descuidar-se do autodomínio, a fim de controlar as próprias faculdades. Não ignorar que desenvolvimento mediúnico, antes de tudo, significa educar-se, o médio a si mesmo para ser mais útil. Não desejar fazer tudo, mas fazer o que deve e possa no auxílio aos outros. Não recuar críticas ou discussões, e sim aceitá-las de boa vontade por testes de melhoria e aperfeiçoamento dos próprios recursos. Não guardar ressentimentos. Não fugir do estudo, nem da disciplina, para discernir e agir com segurança. Não relaxar a pontualidade, somente faltando as tarefas que lhe caibam por motivo de reconhecida necessidade. Não olvidar pessoas nos benefícios que preste.
Não olvidar que o melhor médium para o mundo espiritual, em qualquer tempo e em qualquer circunstância, será sempre aquele que estiver resolvido a burilar-se, decidido a instruir-se, disposto a esquecer-se e pronto a servir. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Intercep, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. Esse importante evento, que ocorre uma vez por ano em nossa região, terá como tema central as potencialidades da casa espírita e a sua vocação relevante. Hoje, dia 17 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, o evento prossegue acontecendo. O local para a realização do encontro de hoje é na Escola Amenaide Farias do Rego Barros, na Rua 7 de Setembro, número 43, em Gravatá. Esse evento está sendo patrocinado pelo Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em conjunto com a Federação Espírita Pernambucana, e ele é direcionado aos trabalhadores das instituições espíritas de nossa região. Participe, ainda dá tempo. Seminário As Cartas de Paulo, Cartas aos Coríntios, dia 30 de agosto, horário das 8 às 18 horas. Local, Centro de Eventos MV Empresarial, que fica localizado na Avenida Presidente Dutra, 298, em Biribeira, Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores, em Recife. Palestrantes: Vitor Hugo, menino de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Ingressos R$ 60. Reserva através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Seminário O Papel do Espiritismo na Transição Planetária. Facilitador é Edson Roberto, trabalhador lá da AME, da Associação Municipal Espírita aqui de Caruaru. O evento será na Seara Espírita Maria de Nazaré, situada à Rua Sertânia, número 196, no bairro Boa Vista 2. Será no domingo, dia 31 de agosto, no horário das 8h30 às 12 horas. A entrada é franca, mas é importante fazer a inscrição através do telefone DDD 81 99678 6028. E hoje nós temos um evento muito importante também aqui em Caruaru. Seminário Educação da Sexualidade. Facilitadores: Alexandre Júnior e Raquel do Monte. O evento será na sede da SEEC, a partir das 8 horas da manhã. Entrada franca, solicita-se a contribuição de 2 quilos de alimento não perecível. Então, vai ser na SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Continuação. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer conosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna.
Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu involúcro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que é um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ser tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, logo observais, antes fosse este. Enuncias uma anormalidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísses a liberdade a um que esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, porquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vamos agora aos endereços de instituições espíritas em nossa região. Centro Espírita Enviados de Deus, aliás, de Jesus, Rua João Pessoa, número 60, Centro, Gravatá. Reuniões públicas quartas e domingos às 7h30 da noite. Eita! Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, localizado na Rua Coronel Estevão, Câmara, número 326, Centro, Gravatá.
Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 8 horas da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 938. As decepções, oriundas da ingratidão, não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta dos Espíritos. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Vamos agora para o momento do Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, lemos: Não cuideis, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada A Espada Simbólica, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo
o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Vamos agora para endereços de instituições espíritas em nossa região. Aliança Espírita, Irmã de Castro Meimei, localizado na rua Frei Caneca, número 168, bairro Santa Luzia, em Gravatá. Reuniões públicas, quartas às 9 horas da manhã e aos sábados às 8 horas da noite. Casa Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua da Linha, número 36, Área Verde, também em Gravatá. Reuniões públicas, domingos, de 14h10 às 14h50 e das 15 horas às 16 horas, todos estão convidados. Vamos então para a segunda parte do nosso programa, lembrando que hoje o nosso programa está sendo gravado. Não é isso, Soares? Excepcionalmente, devido ao evento do Intercep, no qual estaremos participando em Gravatar, o programa de hoje foi gravado. Mas você que nos acompanha pode deixar registro de perguntas, inclusive no YouTube, quando posteriormente o programa ficará disponibilizado. Você pode deixar e nós traremos essas questões para resposta no programa seguinte. E, enquanto isso, aliás, é importante para nós repetir o convite desse encontro em Gravatar, o Intercep, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. Um evento que anualmente a Federação Espírita Pernambucana organiza e que hoje estará havendo a parte central do evento, voltada para a região agreste. E teve, inclusive, uma alteração no endereço do evento para hoje. O evento será na Escola Amenaíde Farias do Rego Barros, na rua 7 de setembro, número 43, em Gravatá. Esse evento é direcionado aos trabalhadores das casas espíritas em nossa região. Ele promove, sobretudo, troca de ideias, de experiências, estabelece uma confraternização entre trabalhadores de diversas instituições. É muito importante para o fortalecimento do nosso movimento espírita. Então, nós trouxemos algumas perguntas que envolvem os temas abordados nessa manhã para aprofundar alguns esclarecimentos. Volto aí a palavra a Silmara para ela prosseguir com essas observações. Vamos então para a primeira pergunta que trouxemos, referente ao tema que foi abordado na manhã de hoje, que é a seguinte: a que obstáculos Emmanuel se refere que nos prendem à ideia de separação da paternidade celestial? Emmanuel, nessa importante mensagem do livro Vinha de Luz, denominada Somos de Deus, ele vai trabalhar essa mensagem ajudando-nos a entender que, de fato, a nossa essência é proveniente de Deus. E ele dá o título à mensagem Somos de Deus. No entanto, ele nos esclarece que esses obstáculos que nos prendem à separação
da consciência dessa paternidade divina, celestial, elas são decorrentes dos laços que nos imantam, que nos prendem aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Emmanuel se refere à característica predominante na maioria das criaturas humanas, face reencarnações do passado, aonde afrontamos as leis divinas, aonde estabelecemos vícios, erros e crimes que ficaram temporariamente sob o véu do esquecimento, quando recebemos um corpo novo na reencarnação, mas que não ficam apagados no nosso psiquismo. Esses verdadeiros obstáculos, eles se colocam ainda em interferências nesse trabalho de renovação que agora iniciamos, sobretudo, ao conhecermos as leis de Deus, as leis da vida, ao nos aproximarmos da revelação espírita e que entendemos agora a necessidade inadiável do trabalho de afinização na vivência, na prática do bem, na prática da caridade, em estabelecermos todo um trabalho de substituição dos vícios e condicionamentos que, no passado, provocaram-nos a ideia da separação de Deus. Essa ideia da separação de Deus, ela se dá, sobretudo, quando a criatura humana, envolvendo-se na prática do mal, desacredita ou atua de forma contrária ao bem que está íncito em nosso ser, face às sementes colocadas pelo Criador em nós e que aspiram há tanto tempo a sua germinação, o seu desenvolvimento. Mas agora podemos e devemos superar essa separação, que na verdade nunca existiu, exceto na nossa cabeça, devido aos afrontamentos que fizemos às leis de Deus. Mas, como diz o título da própria mensagem, somos de Deus e devemos direcionar a nossa atenção ao cultivo das virtudes que o Evangelho do Cristo nos trouxe. E na medida em que nos empenharmos nesses propósitos, estaremos solidificando convicções novas e verdadeiras da nossa real herança, a paternidade de Deus, que criou a todos nós, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, à felicidade, através do amor proposto por Jesus, a verdadeira redenção para nossas almas. Silmara, se quiser fazer alguma colocação a mais, se não, partiremos para mais uma questão. Estava pensando aqui a importância da gente fazer sempre o trabalho de interior,
para a gente identificar os obstáculos que a gente ainda carrega, que nos impede de da gente seguir confiante na certeza que todos nós, né, somos centelhas divinas. Então, é preciso buscar o que é que está me impedindo, para que eu esteja e permaneça no trabalho do bem, reconhecendo a paternidade divina que nos abençoa, que é a nossa felicidade. Vamos então para uma segunda questão, que é a seguinte: por que a expressão "se fosse um homem de bem, teria morrido" é considerada pelo Evangelho uma blasfêmia? Realmente, na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que vimos hoje, é uma passagem que faz parte, né, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa expressão, ela é popularizada pelas pessoas que, não conhecendo os verdadeiros objetivos da existência na Terra, imaginam que nós estamos aqui para usufruir satisfações e prazeres, e que o objetivo maior da vida seria o aproveitamento máximo das possibilidades físicas emprestadas pelas leis divinas a nós. Devido a essa compreensão, as pessoas dizem uma verdadeira blasfêmia ao afirmar: se fosse um homem de bem, teria morrido, querendo dar a entender que as leis de Deus seriam injustas, de que essa ocorrência não era para se dar assim, era para que o homem de mal, o homem que pratica o mal, morresse primeiro. Mas esse é um entendimento distanciado dos objetivos verdadeiros da vida na Terra. Os objetivos da vida na Terra é a superação de provas, é o progresso e a evolução de cada um de nós diante das possibilidades que a vida oferece. E aqui é sempre importante lembrarmos aquela expressão trazida a nós pelo Espírito Emmanuel: na terra há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Quando um homem de bem morre primeiro, é porque chegou à luz do Evangelho o prêmio de libertação dele para a entrada na verdadeira vida, que é a espiritual. Faz-se não haver, aos olhos das leis divinas naquele momento, necessidade para outras provas durante a sua encarnação. Somos então chamados a trabalhar uma percepção da vida bem diferente. Ter uma vida larga e não ter acordado para a vivência do amor, da caridade ensinada por Jesus, é uma vida de peso grave para o espírito, pelo empréstimo que ele recebeu das leis divinas, e que faculta, por suas escolhas pessoais, um retorno, muitas vezes atormentado, para o mundo dos espíritos. Por outro lado, aquele que cumpre com suas tarefas, o homem de bem, e que desencarnou porque chegou o momento da libertação e de entrar numa nova fase de vida, onde as percepções, os sentidos, as atividades são muito maiores, mais positivas e benéficas para o espírito.
Então, vejamos que dizer ou muitas vezes concordar sem pensar direito nessa afirmação popular, nós estaremos dizendo uma blasfêmia. Porque aquele homem que não é de bem e que não morreu, é a misericórdia divina que possibilita a ele maior extensão de tempo para que ele, de fato, acorde e volte-se para uma vida em harmonia com as leis de Deus. É esse esclarecimento que nós temos. Muito bem, vamos então para a última pergunta do nosso programa de hoje. A que espada simbólica devemos entender na expressão do Evangelho de Mateus? Não vim trazer a paz, mas a espada. É interessante quando, analisando essa passagem bíblica, Emmanuel deu o título à mensagem de A Espada Simbólica. É porque nessa afirmação de Jesus, registrada por Mateus, o entendimento da palavra paz, a qual, em passagens variadas no Evangelho, Jesus é considerado o príncipe da paz. Mas não é a paz sedimentada pela sociedade humana, que sempre é transitória e passageira, mas a paz interior. Então, essa espada, Emmanuel nos diz na mensagem, é uma espada simbólica, porque ela deve ser utilizada para o conhecimento interior, né? Para o nosso autoconhecimento através da revelação divina. Essa espada deve iniciar o homem no aperfeiçoamento de si mesmo. Então, nesse esforço e nesse trabalho interior, devemos usar a espada a que Jesus se refere, combatendo os verdadeiros inimigos que estão dentro de nós, sediados no orgulho, no egoísmo, e que deles decorrentes temos diversos vícios e desequilíbrios que marcam o nosso psiquismo em diversas encarnações e que agora, através da espada do Evangelho que Jesus nos trouxe, trabalhando o autoconhecimento, nós estaremos utilizando-a para, de fato, alcançarmos a verdadeira vitória, a verdadeira glória, que é a superação de nós mesmos, que é nos tornarmos mais dóceis às leis de Deus, vivenciando na caridade e no amor a nossa verdadeira estrada de salvação, de iluminação, dos objetivos assinalados pelo Cristo no Evangelho. Então, era isso que tínhamos para comentar nessa resposta. Se o Mara quiser acrescentar, fique à vontade. Sim, e essa espada, que é a espada do conhecimento, é o único meio para enfrentarmos esses inimigos que ainda residem dentro de nós, né? E fazer com que a gente se coloque no campo de batalha não fora, não com o outro, mas com aquilo que está dentro de nós, transformando com amor, com atenção, com dedicação, né? Com mudança de comportamento, com cultivo de pensamentos positivos, seguindo a regra áurea que Jesus nos ensinou. Façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Essa é a verdadeira espada simbólica do Evangelho,
que é com a luz do conhecimento que a gente consegue. Então, E Bel, pois não. fechando os anúncios, para aqueles que não puderem ir para o Intercep em Gravatar, que estará ocorrendo principalmente hoje, a Uhum. partir de 8h30, vai até 1h da tarde, mesmo que você chegue um pouco atrasado, é importante. Aqueles que não puderem ficar em Caruaru e ficarem em Caruaru, terão a oportunidade do seminário na SEEC, o Isso. seminário Educação da Sexualidade, que terá os facilitadores Alexandre Júnior e Raquel Dumont, trabalhadores lá da Comissão Estadual do Espiritismo e da Federação Espírita Pernambucana. Então, esse evento será na SEEC, que ocorrerá hoje, a partir das 9h da manhã. A entrada é franca e pedem uma contribuição de 2 quilos de alimento não perecível. Então, ficamos Evento por aqui, né? imperdível. Evento imperdível. É pena, Soares, que a gente não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? É só com Mas bicorporeidade, mas essa mediunidade nós não temos. nós não temos. Lembrando aqui, eu quero trazer aqui, Soares, que na próxima quinta-feira, lá no canal do YouTube, NEP Paulo e Estevão, a gente vai ter outro convidado esse mês. Vamos colocar aqui, é o nosso amigo, Emanuel Silvestre, do NEP Regeneração em Recife, que ele vai nos abrilhantar com o tema Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Dia 21, quinta-feira, não percam, às 21h no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão. Então fica aqui o convite a todos e rogamos ao nosso Mestre Jesus que envolva todos os corações que irão nos assistir posteriormente em muitas bênçãos de luz, de muita paz, um domingo proveitoso, de muita luz. E nos vemos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá! Até lá.